Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde, e a nossa convidada Nelly Konag, que trabalha comigo e é uma excelente analista. Hoje a gente vai fazer Suzano versus Klabin. As duas empresas trabalham com papel e celulose, as duas empresas têm muita pergunta qual se posicionar e hoje a gente vai dar parâmetros para você entender qual que está melhor no momento. Perfeito. Gente, boa tarde. Estou aqui com o Flávio hoje. Meu nome é Nelly. Vamos lá. A gente vai falar de Suzano e Klabin, certo? Começando com um pouco das particularidades de cada uma, a diferenciação do produto delas. A Suzano, hoje, ela é a maior produtora global de celulose de eucalipto, que é o que chamamos de fibra curta, é o papel branco, e também a maior exportadora do Brasil. Já a Klabin, ela é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país. Então já tem essa diferenciação. A Klabin ela tem soluções tanto para fibra curta quanto para fibra longa, que é uma celulose um pouco mais resistente. Entrando um pouco nos números de cada uma, a gente vai comparar a capacidade anual de produção de cada uma. A gente vê comparativamente que a Suzano tem uma capacidade bem mais elevada, de 11 milhões de toneladas de produção, enquanto a Klabin tem uma capacidade de 3,7 milhões de toneladas. No caso da Suzano, ela produz 1,1 milhão de papel para imprimir e escrever e 200 mil de papel cartão, mais de 170 mil de tissue, que é o que a gente chama aquele lenço de papel, guardanapo, papel higiênico, esse estilo de papel. E no caso da Klabin, são 1,6 milhão em celulose e 2,1 milhão em papéis, onde desses 1,1 milhão viram embalagens vendidas pela própria companhia. Entrando rapidinho só no resultado de 2020, a Suzano teve uma receita líquida de 30 bilhões e um EBITDA ajustado de 15 bilhões, o que deu uma margem de reais, o que deu uma margem para ela de 49%. Já a Klabin teve em 2020 uma receita líquida de 12 bilhões de reais e um EBITDA ajustado de 4,7 bilhões, dando para ela uma margem de 39%. Comparando, então, ambas companhias, a gente vai dar 2 pontos para a Suzano nesse comparativo de capacidade anual e resultados de 2020. Agora eu vou falar de valor de mercado, dívida líquida e EBITDA para vocês terem ideia como estão precificadas as ações. Valor de mercado da Suzano é 70 bilhões, valor de mercado da Klabin 27 bilhões. Dívida líquida da Suzano 57 bilhões, dívida líquida da Klabin 20 bilhões. Quando você soma os dois, que é um parâmetro de avaliação, o valor de mercado mais dívida líquida da Suzano é 122 bilhões, enquanto da Klabin é 47,4 bilhões. O EBITDA projetado, que em termos gerais quer dizer a geração bruta de caixa da empresa para 2021, nós estimamos 20 bilhões para Suzano, 6,7 bilhões para Klabin. E agora começa a real comparação. O EV/EBITDA 2021 da Suzano tem 6,1 vezes o EBITDA projetado, enquanto a Klabin está 7,1 vezes. Quanto maior esse número, mais cara ou menos atrativa está a companhia. Como a Suzano tem um EV/EBITDA de 6,1 vezes, que é menor do que o 7,1 vezes da Klabin, ela está mais atrativa e também a média histórica dela é mais alta, é 7,0 vezes contra 7,5 vezes da Klabin. E para medir aquela dívida que vocês viram grande no começo, podem ter ficado assustados, tem que dividir dívida líquida sobre EBITDA de ambas. Essa divisão dá 2,8 vezes no caso da Suzano, 3,0 vezes no caso da Klabin. Portanto, também a Suzano está mais atrativa nesse quesito. Agora a gente vai falar um pouquinho de governança corporativa e tag-along. Quando a gente olha a Suzano, a gente vê que a companhia transformou todas as ações preferenciais dessa em ações ordinárias. Isso é um pré-requisito
para a companhia ingressar no segmento do novo mercado, que é o mais alto nível de governança da B3. Então, a companhia ela integra esse nível. Já a Klabin, ela agrupou suas ações ordinárias e preferenciais em units, não permitindo que ela integre esse segmento de alto nível de governança na B3. Então, nesse caso, o ponto positivo fica para a Suzano. Agora falando sobre o tag-along de ambas companhias. Quando a gente vê, no caso de Suzano, se o controlador vender suas ações, os titulares de ações ordinárias têm o direito de vender no mesmo preço as suas ações, o que é um ponto positivo para a Suzano. No caso de Klabin, a gente também vê que no Estatuto Social da companhia, ele dá direito ao acionista preferencial de receber 100% do valor da ação pago ao controlador no caso de venda da empresa, o que também é um ponto positivo. Então, nesse caso, a gente vai dar um ponto para cada uma, tanto Suzano quanto Klabin. Então, Suzano, nessa análise, ficou com 2 pontos e Klabin ficou com 1 ponto. Nessa análise agora, a gente vai comparar a sustentabilidade de ambas companhias. No primeiro momento, a gente já vê que ambas integram o índice Dow Jones de sustentabilidade, o que é um ponto positivo para ambas, logo lá na largada. Agora, quando a gente olha para a Suzano, a gente vê como um ponto interessante que a companhia ela possui um comitê com foco em sustentabilidade para assessorar o seu conselho de administração, de forma a sempre ajudar ele a visar as estratégias da companhia com os objetivos de sustentabilidade da mesma. Então, a gente vê essa iniciativa de forma bastante benéfica para a companhia. Agora, no caso da Klabin, também chama a atenção que hoje a companhia ela tem uma estrutura de operação sustentável, que significa ela é autossuficiente energeticamente e, além disso, retira pouquíssima água adicional do meio ambiente para seguir com a sua produção. Então, nessa análise de sustentabilidade, ambas companhias são bastante atrativas e a gente vai dar 2 pontos para cada uma. Agora, no penúltimo slide, a gente tem o placar final, que vai somar os pontos que a Suzano recebeu, os pontos que a Klabin recebeu. E a gente vê na última linha que a Suzano recebeu 8 pontos e a Klabin recebeu 3 pontos. Portanto, somando todos os quesitos importantes que a gente comentou anteriormente, a Suzano é a escolhida para ter em carteira no curto prazo. Agora o último slide com uma seção nova, que são os principais riscos, porque você está vendo, as duas empresas são do mesmo setor e existem riscos setoriais que vão afetar as duas igualmente. O primeiro risco é a demanda mais fraca, que é o que começou a acontecer de julho para cá, principalmente na China, e isso pode causar desequilíbrios de curto prazo no mercado e levar, como levou agora de julho para cá, a queda no preço internacional da celulose. O segundo risco inerente à Suzano e à Klabin é o risco de ter todas as suas operações no Brasil. Por quê? Porque a empresa tem custos em reais e o dólar pode se valorizar frente ao real, como vem acontecendo desde julho, e prejudicar a empresa, seja na dívida dela, seja no custo dela e também no investimento. E ela tem para contrabalancear o dólar mais alto a sua receita de exportação. Obrigado a todos por assistir mais um Mata Mata. Boa semana, bons negócios, e se você quiser receber nosso relatório de Suzano e Klabin, clique aqui embaixo do vídeo que você receberá via e-mail. Nélia, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço. Agradeço a vocês todos que nos acompanham toda semana. Boa semana e bons negócios. Até a próxima.